Olá, turminha! Mais uma aula de matemática no nosso livrinho do EMAI. Hoje nós iremos trabalhar a sequência 6, atividade 6.4 e 6.5, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos na atividade 6.4, atividade 6.4, tá? Uma situação que nós iremos ler. Uma gincana foi realizada em uma escola e as turmas do terceiro ano tiveram as seguintes pontuações. Então, aqui eu tenho uma tabela, então nós iremos analisar essa tabela, o que nós chamamos de análise de tabela, tudo bem? Toda tabela precisa ter um título e uma fonte. A fonte é para eu saber da onde essas informações vieram, certo? E o título é para eu saber do que se trata a minha tabela. E qual é o título? Título Pontuação dos terceiros anos na gincana. Então, nós temos uma tabela onde nesta coluna eu tenho as turmas e nesta coluna eu tenho a pontuação. Olhando a tabela, eu sei que na primeira linha o terceiro A tem 177 pontos, na segunda linha o terceiro B tem 187 pontos, na terceira linha, o terceiro C tem 144 pontos. Na quarta linha, o terceiro D tem 101. E na quinta linha, o terceiro E tem 135 pontos, certo? Então, tá. Só que eu posso analisar mais? Posso. Eu posso ver dentro dessa tabela quem ficou como primeiro colocado, que são as nossas ordens, né? Então, vamos classificar? Vamos. Quem tem a pontuação maior aqui? 187. Que colocado ele ficou? Ele ficou como primeiro colocado. Depois nós temos o 177, que é o segundo maior. Ele ficou em segundo colocado. Depois, o terceiro C, que é a terceira maior, né, nota, ou o terceiro maior número, ficou como terceiro colocado. Depois vem o terceiro E como quarto colocado e vem o terceiro D como quinto colocado. Tudo bem? Ok. Posso ver mais? Quem tem a maior pontuação? Ou seja, o primeiro lugar ficou com que pontuação? 187. Então, é o meu maior número. O meu último colocado, que pontuação ele ficou? 101. Então, é o meu menor número da tabela. Tudo bem? Deu para vocês entenderem esta tabela? Ótimo! Então, pausa o vídeo, responde todas as questões, depois vocês voltam e confere se a resposta que você colocou aí está correta. Porque, afinal de contas, você precisa fazer sozinho para ver se você entendeu. Continuando. Questão 1. Calcule e responda. A. Qual a turma fez mais pontos? Então, eu vou na tabela, vejo quem ficou em primeiro lugar, ou eu vejo quem é o maior número e vejo qual turma que foi? Terceiro ano B. Depois eu vou qual foi para B, certo? Qual foi a segunda colocada? Qual foi, gente? Quem foi o segundo aqui? Terceiro ano A. Depois, C. Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? Analisando, 177, 27 pontos a mais. 187 tem 37 pontos a mais. 144, falta apenas 6 pontinhos para chegar no 150. 101, 49 pontos a menos. 135, 15 pontos a menos. Quem é o número que mais se aproxima do 150? Terceiro ano C, certo? Que é o 144. Vamos para D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? Toda vez que tem isso, fez a mais ou fez a menos, eu preciso calcular a diferença. A diferença é entre a pontuação do A e a pontuação do B. O A fez 177, o B fez 187, então o meu cálculo aqui tem que ser sempre o maior menos o menor. Então, 187 menos 177.
Faz a continha aí. Quanto deu? Deu 10? Muito bem. Agora vamos para E. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? Então, nós temos que analisar a turma D, 101, a turma E, 135. A diferença eu vou calcular com a subtração. É um número maior menos o número menor. Quanto deu? 34? Muito bem. Vamos para F. Quantos pontos a turma C deveria fazer para empatar com a turma A? Então, eu vou analisar a turma A e a turma C. A turma A, 177, a turma C, 144. Para eu saber quanto que deveria fazer para empatar, ou seja, para ter a mesma pontuação, eu estou perguntando qual é a diferença. Então, é o maior menos o menor. Então, 177 menos 144, 33. Então, a turma C precisa fazer 33 pontos para empatar com a turma A. Tudo bem? Vamos para G. Quantos pontos fizeram as duas turmas com as menores pontuações juntas? Se eu preciso juntar, eu preciso somar, certo? Então, as que tiveram aqui as menores pontuações, quem foi? Quarto lugar e quinto lugar. Aqui 111 e 135. Soma as duas, quanto deu? 236. Muito bem. Deu para vocês compreenderem essa atividade? Que bom! Agora nós vamos para a atividade 6.5. 1. Observe o gráfico a seguir. Aqui eu tenho, ó, título do gráfico. Lá não tinha uma tabela e o título da tabela? Que eu também preciso ter o título do meu gráfico, gráfico de colunas ou de barras. Pontuação dos terceiros anos na gincana. Aqui, ó, o título é o mesmo? Sim. Quais são os terceiros anos? O A, o B, o C, o D e o E. São as mesmas turmas que eu tive lá na atividade anterior. Então, aqui, nessa reta do X, certo? Eu tenho as turmas e nessa retinha aqui do Y eu tenho a pontuação, certo? Então, como eu posso analisar esse gráfico? Eu faço o seguinte, eu vou no terceiro ano A, vejo a coluna até onde vai. Poxa, parou aqui. Onde parou? Parou aqui antes do 180. Então, é uma pontuação que é maior que 160 e menor que 180, certo? Ok. Vou no terceiro ano B, vejo até onde a minha coluna vai. Nossa, a pontuação é maior que 180. Vou no terceiro ano C, subo, para onde a minha coluna? Olho um pouco acima do 140, então a pontuação maior que 140. Vou no terceiro ano D, para onde? 100, então a pontuação do terceiro ano D é 100, exato. Depois eu vou no terceiro ano E, subo, para onde? Acima aqui, ó, do 120 antes do 140, tá vendo? Então, é assim que eu analiso um gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver a questão A. Pausa o vídeo, responde tudo, depois você volta, verifica se você acertou, tá bom? Então, vamos lá. Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada na página anterior? Gente, que informação? O título aqui, ó, a informação aqui, ó, é a mesma. Só que lá nós tínhamos uma tabela e agora nós temos todo aquele dado lá no gráfico, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, a pontuação dos terceiros anos na gincana, tá? Depois vamos para B. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? Então, nós estamos aqui. Aqui é do lado direito, aqui é do lado esquerdo. Isso daqui é referente ao quê? A pontuação,
pontuação. Olha a pontuação. Aqui do lado direito são as turmas e aqui do lado esquerdo a reta do X que representa a pontuação. Coloca aí. Agora vamos para C. Observando o gráfico, é possível perceber que, no terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos? Isso é uma pergunta. É possível observar que no terceiro ano A, que os alunos fizeram menos que 180? Por quê? Então, vamos ver. Tá vendo aqui? Tá menos que 180? Tá. Então, a gente pode dizer que, tá vendo? Menos que 180? Então, a gente pode dizer que sim. Porque a coluna está abaixo do número 180. Tudo bem? Então, foi assim que eu coloquei. Vocês colocaram igual? Muito bem. Vamos para D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre as turmas C e D? Olha aqui, turma C, turma D. Eu vou apagar isso daqui porque ficou feio. De novo. Aqui turma C, aqui turma D. A turma C vai subindo, olha só. A turma D até aqui. Olhando a pontuação, a diferença, eu posso observar que a turma C é maior que a turma D? Sim. Olhando a D, eu posso dizer que é menor que a turma C? Sim. Então, você pode colocar do jeito que você quiser. Tudo bem? Eu coloquei assim, tá vendo os dois? Eu coloquei assim, que o terceiro ano C tem pontuação maior que o terceiro ano D. Se você colocasse que terceiro ano D tem pontuação menor que terceiro ano C, estaria perfeito também. Tudo bem? Deu para vocês entenderem esta aulinha? Muito bem! Então, a gente fica por aqui. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!